Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Eliezer era um empresário renomado, admirado por seu talento para os negócios e dedicação incansável à sua empresa. Ele fundou a companhia ao lado de Viviane, sua esposa, que esteve ao seu lado desde o início, apoiando ele em cada etapa. Com o passar dos anos, Eliezer se tornou cada vez mais obcecado pelo trabalho, passando longas noites no escritório e priorizando o crescimento empresarial acima de tudo. Embora a vida profissional prosperasse, sua vida pessoal começou a ruir lentamente. A distância emocional entre ele e Viviane se tornava cada vez mais evidente, criando um abismo insuperável no casamento. Viviane, se sentindo sozinha na imensa mansão onde viviam, tentava preencher o vazio de sua solidão. Apesar de desfrutar do luxo e do status que a posição de esposa de um bilionário trazia, ela ansiava por atenção e afeto. O silêncio constante de Eliezer, sempre ocupado com reuniões e estratégias, a fez buscar conforto em outro lugar. Foi então que ela começou a notar Tiago, o jovem jardineiro que trabalhava na mansão. Com sua simplicidade e charme discreto, ele oferecia a ela algo que o dinheiro não podia comprar: atenção e calor humano. A relação entre Viviane e Tiago começou de maneira aparentemente inocente, com conversas triviais sobre o jardim e a rotina. No entanto, a proximidade entre eles evoluiu rapidamente para algo mais profundo. Tiago, ciente da influência e do poder de Viviane, não hesitou em se deixar envolver, encantado com sua beleza e com a possibilidade de crescer financeiramente. Viviane, por outro lado, encontrou em Tiago a fuga de sua realidade sufocante, se entregando à paixão proibida sem pensar nas consequências. Ambos sabiam que estavam cruzando limites perigosos, mas a emoção do proibido os consumia. Com o tempo, a relação se tornou cada vez mais intensa, e os dois começaram a sonhar com uma vida juntos. Tiago alimentava em Viviane a ideia de que ela merecia mais do que uma existência solitária ao lado de Eliezer. Ele a encorajava a imaginar um futuro onde pudessem desfrutar da fortuna e viver livremente, sem as amarras do casamento. Foi então que um plano ousado começou a se formar em suas mentes: roubar a fortuna da empresa e fugir para um lugar onde ninguém os conhecesse. O desejo pelo dinheiro e pela liberdade alimentava a chama dessa união, tornando o plano cada vez mais audacioso. Tiago e Viviane, unidos pelo desejo de uma vida juntos, começaram a traçar um plano detalhado para roubar a fortuna de Eliezer. Eles sabiam que agir de forma impulsiva poderia dar errado, então decidiram usar o acesso privilegiado de Viviane à empresa para manipular documentos e desviar dinheiro aos poucos. O plano parecia infalível. Viviane garantiria que tudo parecesse legal, enquanto Tiago cuidaria dos detalhes para ocultar qualquer vestígio. A ambição dos dois crescia a cada passo, alimentada pela promessa de uma vida de luxo e liberdade. Nada parecia capaz de parar eles, e a confiança em seu sucesso os tornava cada vez mais ousados. Enquanto isso, Eliezer permanecia alheio ao que acontecia ao seu redor, concentrado nas demandas crescentes do trabalho. Ele confiava plenamente em Viviane, sem imaginar que sua esposa arquitetava sua ruína. Cada movimento dela era cuidadosamente calculado para não levantar suspeitas, e Tiago, discreto, mantinha-se nas sombras para evitar qualquer deslize. O perigo crescia silenciosamente, como uma tempestade prestes a explodir. Larissa, uma jovem talentosa e dedicada, foi contratada para uma posição administrativa na empresa de Eliezer. Apesar de estar apenas começando, ela rapidamente demonstrou seu potencial, ganhando a confiança de seus superiores. Inteligente e observadora, Larissa tinha um senso de ética inabalável, e isso a fazia notar detalhes que passavam despercebidos pelos outros. Aos poucos, ela começou a perceber comportamentos estranhos vindos de Viviane, que frequentemente fazia ligações suspeitas e evitava qualquer interação direta com ela. Algo parecia fora do lugar, mas Larissa ainda não tinha ideia da gravidade da situação. Ao observar mais de perto, Larissa percebeu que Viviane passava horas na sala da diretoria, lidando com documentos que não deveriam exigir tanto tempo. Em suas raras interações, a esposa de Eliezer parecia sempre nervosa, como se escondesse algo. Isso despertou a curiosidade de Larissa, que começou a prestar mais atenção em seus arredores. A cada dia, pequenos detalhes pareciam se somar, formando uma teia de intrigas.
Ela sabia que algo estava errado, mas ainda não tinha provas concretas. Seria apenas uma questão de tempo até que as peças do quebra-cabeça se encaixassem. Larissa estava cada vez mais desconfiada do comportamento de Viviane. Certo dia, enquanto organizava documentos no escritório principal, notou algo que não deveria estar ali: uma troca de olhares e sorrisos entre Viviane e Tiago, o jardineiro. Aquela interação, aparentemente casual, tinha algo de estranho e íntimo que a jovem não conseguia ignorar. Decidida a investigar, Larissa começou a prestar mais atenção nos movimentos de Viviane, especialmente em sua relação com Tiago. Com o tempo, pequenos gestos e encontros furtivos entre eles confirmaram o que Larissa temia: os dois eram amantes. A descoberta deixou Larissa em um dilema. Ela sabia que precisava proteger Eliezer, que parecia completamente alheio à traição que acontecia debaixo de seu próprio teto. No entanto, não havia provas concretas para confrontar Viviane ou alertar Eliezer. Larissa começou a buscar formas de expor o caso sem levantar suspeitas, mas o cuidado extremo de Viviane e Tiago dificultava qualquer tentativa. Mesmo assim, ela permaneceu atenta, esperando pelo momento certo para agir. Foi então que o destino ofereceu a ela uma oportunidade inesperada e perigosa. Certo dia, Larissa foi designada para entregar alguns documentos diretamente na sala de Viviane. Ao chegar, percebeu que a sala estava vazia, mas o computador de Viviane permanecia ligado. Curiosa, Larissa notou que o WhatsApp web estava conectado e, ao desviar o olhar para a tela, viu uma conversa entre Viviane e Tiago. As mensagens trocadas entre eles eram incrivelmente comprometedoras, revelando não apenas o caso amoroso, mas também um plano de roubo e algo ainda mais terrível: o assassinato de Eliezer. Larissa sentiu o coração disparar, mas sabia que precisava manter a calma. Sem perder tempo, Larissa pegou o celular e tirou fotos de toda a conversa como prova. Cada palavra registrada era um golpe contra Eliezer, que confiava cegamente em Viviane. Antes de sair da sala, se certificou de que tudo estava exatamente como encontrou, para não levantar suspeitas. Com as evidências em mãos, Larissa sabia que precisava agir rápido. A vida de Eliezer estava em perigo, e ela era a única pessoa que poderia impedir que o plano horrível de Viviane e Tiago se concretizasse. A partir daquele momento, não havia mais volta. Nas mensagens, Viviane e Tiago detalhavam um plano assustador para eliminar Eliezer sem deixar vestígios. Viviane sugeria um acidente doméstico, algo que não levantaria suspeitas e garantiria que ela herdasse toda a fortuna. Tiago, cúmplice frio, contribuía com ideias práticas para executar o plano, mencionando métodos que ocultariam qualquer ligação deles ao crime. A conversa era carregada de crueldade, revelando quão longe estavam dispostos a ir para alcançar seus objetivos. Ambos fantasiavam sobre o futuro luxuoso que teriam juntos, enquanto planejavam destruir a vida de Eliezer. Cada palavra daquela conversa revelava o desprezo de Viviane por Eliezer e sua ambição desenfreada. Ela não apenas traía o marido emocionalmente, mas planejava sua destruição total para se tornar a única dona da empresa. Tiago, por sua vez, se mostrava tão ambicioso quanto, encantado pela possibilidade de uma vida de luxo. O plano parecia bem articulado, com um roteiro cuidadosamente elaborado para despistar qualquer investigação. Porém, eles não imaginavam que sua imprudência seria descoberta por Larissa, que já havia fotografado cada detalhe das mensagens. Ao ver o conteúdo das mensagens, Larissa sentiu o coração disparar. A gravidade do que descobrira era imensa, mas ela sabia que não podia hesitar. Rapidamente, ela fotografou todas as conversas com o celular, garantindo que as provas estivessem seguras. Larissa compreendia o risco que corria ao expor Viviane e Tiago, mas a ideia de permitir que algo tão cruel acontecesse era inaceitável. Determinada, ela ajustou os documentos na mesa de Viviane para parecer que nada havia sido tocado e saiu da sala, tentando disfarçar o nervosismo. No caminho de volta para sua mesa, Larissa refletia sobre o próximo passo. Ela sabia que Eliezer precisava ser informado, mas temia que ele não acreditasse nela. Afinal, quem poderia imaginar que sua própria esposa planejava o assassinar? Apesar das dúvidas, Larissa decidiu enfrentar o desafio. Aquela era uma situação de vida ou morte,
e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger Eliezer. Com as provas em mãos, Larissa sabia que era agora ou nunca. Ela marcou uma reunião com ele para o fim do dia, sem revelar o motivo. Larissa entrou na sala de Eliezer com uma expressão séria, segurando o celular com as provas. Ele, acostumado à formalidade no ambiente corporativo, percebeu imediatamente que algo grave estava prestes a ser dito. Sem rodeios, Larissa começou a explicar o que havia descoberto, apresentando as mensagens que comprovavam o caso entre Viviane e Tiago e, pior, o plano de assassinato. Eliezer permaneceu em silêncio enquanto lia, sua expressão mudando do choque para a indignação. Cada mensagem revelava a profundidade da traição, deixando-o sem palavras diante da conspiração contra sua vida. Quando terminou de ler, Eliezer olhou para Larissa com um misto de gratidão e incredulidade. Ele agradeceu a coragem dela em trazer as provas, reconhecendo que isso provavelmente havia salvado sua vida. Ainda assim, o peso da situação era esmagador, e ele precisava de um tempo para processar o que faria a seguir. Larissa, compreendendo o momento delicado, ofereceu apoio e deixou claro que ele não estava sozinho para enfrentar essa batalha. Eliezer sabia que decisões difíceis precisariam ser tomadas imediatamente, mas se sentia grato por poder contar com alguém tão leal. Naquela mesma noite, Eliezer confrontou Viviane em casa. Ele a esperou na sala de estar, as provas em mãos, enquanto a tensão pairava no ar. Assim que Viviane entrou, ele mostrou as mensagens, exigindo uma explicação. Ela tentou negar desesperadamente, mas a força das evidências a deixou sem saída. Quando percebeu que sua mentira não seria suficiente, Viviane mudou de tática, apelando para lágrimas e acusações emocionais, culpando Eliezer por sua frieza e distanciamento no casamento. Eliezer, porém, estava irredutível. Ele não conseguia conceber como alguém que ele amava e confiava poderia planejar algo tão monstruoso. Cada palavra de Viviane parecia apenas reforçar sua determinação em cortar todos os laços com ela. Quando ele anunciou que o casamento estava acabado e que ela seria removida da empresa, Viviane perdeu completamente o controle. Entre gritos e insultos, ela revelou sua verdadeira face, deixando claro que nunca o amara realmente. Aquela noite marcaria o fim de uma relação construída sobre mentiras e a descoberta de quem Viviane realmente era. Eliezer tomou medidas rápidas e decisivas após o confronto. No dia seguinte, ele iniciou o processo de divórcio, assegurando que Viviane não tivesse acesso à sua fortuna ou aos bens empresariais. Paralelamente, reuniu sua equipe jurídica para dissolver a sociedade com ela na empresa, uma tarefa que exigiu precisão e discrição. Cada decisão era tomada com frieza, mas o impacto emocional era inegável. Eliezer se sentia traído não apenas como marido, mas também como empresário, enquanto reconstruía mentalmente cada momento de sua vida ao lado de Viviane. A saída de Viviane foi pública e humilhante, mas Eliezer não tinha espaço para compaixão. Ele também ordenou uma auditoria completa na empresa para identificar possíveis desvios ou ações suspeitas que pudessem ter passado despercebidas. Viviane, por sua vez, tentou desesperadamente reverter a situação, mas a falta de aliados e a força das evidências a deixaram sem opções. Ao assinar os papéis do divórcio, ela percebeu que havia perdido tudo: o marido, o status e o acesso ao poder que tanto almejava. Para Eliezer, aquele era o fim de um capítulo amargo e o início de sua recuperação. Com a separação formalizada e a sociedade dissolvida, Viviane se encontrou completamente isolada. O afastamento de Tiago foi o golpe final. Percebendo que o plano havia falhado, ele fugiu sem deixar vestígios, abandonando a própria sorte. Sem recursos financeiros ou apoio, Viviane foi obrigada a abandonar a vida luxuosa que havia construído. Ela buscou abrigo em um pequeno apartamento alugado, longe dos holofotes e do mundo que um dia venerara. O contraste entre sua vida atual e o passado glamouroso era devastador. A humilhação pública também a perseguiu, já que a traição e o plano foram rapidamente comentados entre os círculos sociais e empresariais. Amigos e conhecidos viraram as costas para ela, temendo se associar a alguém envolvido em um escândalo tão sombrio. Viviane, agora sozinha, começou a refletir sobre suas escolhas, mas o arrependimento não trazia consolo.
Ela passou a viver com um misto de culpa e raiva, presa em um sentimento de amargura que parecia não ter fim. Para ela, o declínio não era apenas financeiro, mas também moral e emocional. Com Viviane fora de sua vida, Eliezer voltou sua atenção para aqueles que permaneceram leais a ele, especialmente Larissa. Reconhecendo que ela havia arriscado sua segurança para salvar sua vida e sua empresa, ele convocou uma reunião privada para demonstrar sua gratidão. Durante a conversa, Eliezer anunciou sua decisão de promover ela diretora da empresa, reconhecendo sua dedicação e inteligência. Além disso, aumentou significativamente o salário de Larissa como uma forma de compensar seu esforço e coragem. A atitude de Eliezer não apenas reforçou a confiança de Larissa, mas também estabeleceu um novo alicerce de respeito entre os dois. Larissa, emocionada, aceitou a promoção com humildade, determinada a retribuir a confiança de Eliezer. Ela mergulhou de cabeça em suas novas responsabilidades, mostrando que era digna do novo cargo. Sua liderança trouxe um ar renovado à empresa, inspirando os funcionários e ajudando a recuperar a moral abalada pelos recentes escândalos. Eliezer observava Larissa com admiração, percebendo que havia encontrado em sua funcionária não apenas uma aliada profissional, mas também uma pessoa que devolvia esperança à sua vida. A relação entre eles, agora de parceria, começava a se transformar de forma inesperada. Com Larissa assumindo seu novo papel na empresa, Eliezer começou a enxergar sua vida por um prisma diferente. A traição de Viviane havia abalado sua confiança, mas também o despertou para a importância de valorizar as pessoas que estavam ao seu lado. Ele se dedicou a revitalizar a empresa com Larissa, confiando plenamente em suas ideias e na ética que ela demonstrava. Juntos, eles reestruturaram processos e lançaram novos projetos, trazendo inovação e estabilidade para o negócio. A força de Larissa em superar os desafios inspirava Eliezer a fazer o mesmo. À medida que passavam mais tempo juntos, uma amizade sincera começou a se formar. Conversas que antes se limitavam a assuntos de trabalho começaram a incluir histórias pessoais, sonhos e até momentos de descontração. Larissa se tornou um apoio emocional para Eliezer, o ajudando a encontrar equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Ele, por sua vez, admirava a força e resiliência dela, percebendo que Larissa não era apenas uma funcionária exemplar, mas alguém que preenchia os vazios deixados pela turbulência em sua vida. Uma nova fase estava começando, e ambos sentiam que algo especial estava se formando. À medida que o tempo passava, a amizade entre Eliezer e Larissa se aprofundava. O empresário, antes fechado e cauteloso, começou a se abrir sobre suas dores e os desafios que enfrentará após a traição de Viviane. Larissa, por outro lado, compartilhava sua trajetória, revelando como a ética e o trabalho árduo a haviam moldado. Juntos, eles encontraram refúgio no apoio mútuo, criando uma conexão que ia além do trabalho. Cada conversa parecia construir uma ponte entre eles, fortalecendo uma relação que começava a transformar ambos de formas inesperadas. A rotina no escritório, antes marcada pela formalidade, agora era repleta de momentos leves e inspiradores. Larissa frequentemente surpreendia Eliezer com ideias inovadoras e sua capacidade de resolver problemas com rapidez e precisão. Ele, por sua vez, encontrava em Larissa não apenas uma aliada profissional, mas alguém que o incentivava a sonhar novamente. Pequenos gestos, como um café compartilhado ou um olhar de cumplicidade, passaram a ter significados mais profundos. O ambiente de trabalho se tornava um espaço onde ambos se sentiam confortáveis para serem eles mesmos, enquanto algo novo e sutil florescia. O dia que marcou uma mudança definitiva foi um jantar casual, organizado para comemorar os resultados de um projeto bem-sucedido. Larissa e Eliezer estavam sozinhos no restaurante, e a conversa fluía naturalmente, repleta de risos e histórias. De repente, um momento de silêncio surgiu, mas não era desconfortável, era carregado de emoção. Eliezer, percebendo o quanto Larissa era especial, tomou coragem para expressar seus sentimentos. Ele elogiou sua força, sua honestidade e o impacto positivo que ela trouxera para sua vida, deixando claro que sentia algo mais do que admiração. Larissa, surpresa, confessou que também havia desenvolvido sentimentos por ele, mas hesitou, mencionando a diferença de idade e o fato de trabalharem juntos. Eliezer, no entanto,
garantiu que o respeito mútuo e a confiança que tinham superavam qualquer obstáculo. Naquela noite, ambos decidiram dar uma chance ao que sentiam, conscientes de que estavam construindo algo baseado em sinceridade e companheirismo. O primeiro passo foi dado com cautela, mas a certeza de que estavam no caminho certo tornava tudo mais especial. O que começara como uma relação profissional agora se transformava em uma nova história de amor. Um ano após o início do relacionamento, Eliezer e Larissa decidiram oficializar a união em uma cerimônia discreta, cercada por amigos próximos e colegas de confiança. O evento refletia a essência do casal, elegante, mas sem ostentação. Larissa, deslumbrante em um vestido clássico, caminhava com um sorriso sereno, enquanto Eliezer, emocionado, a esperava no altar. As palavras trocadas durante os votos revelaram a força do amor que havia nascido em meio às adversidades. O casamento simbolizava não apenas um novo começo para eles, mas também a superação de um passado marcado por dor e traição. Os convidados, emocionados, viam no casal uma inspiração de recomeço e parceria verdadeira. A empresa, representada por muitos presentes, celebrou a união como símbolo de uma nova era de prosperidade. Após a cerimônia, o casal optou por uma viagem íntima para celebrar a nova fase de suas vidas, longe das pressões do mundo corporativo. Durante a lua de mel, Eliezer e Larissa discutiram sonhos futuros, incluindo a expansão da empresa e a construção de uma família. A jornada de ambos, cheia de reviravoltas, agora seguia com um propósito claro: construir juntos algo sólido e duradouro. Ao retornar da lua de mel, Eliezer formalizou Larissa como sua nova sócia na empresa, consolidando o papel fundamental que ela desempenhava. Larissa não apenas trouxe inovação e eficiência, mas também uma visão ética e empática que transformava a cultura corporativa. A equipe rapidamente reconheceu sua liderança, e os resultados começaram a aparecer em projetos mais sólidos e em um ambiente de trabalho mais harmonioso. Eliezer, ao lado dela, se sentia renovado, percebendo que juntos poderiam alcançar conquistas ainda maiores do que ele havia imaginado sozinho. O nome de Larissa começou a ganhar destaque no setor empresarial, e sua história com Eliezer tornou-se um exemplo de superação e sucesso compartilhado. Ela reestruturou áreas-chave da empresa, modernizando processos e conquistando novos mercados. O respeito mútuo entre os sócios era visível, e isso se refletia na confiança dos investidores e na admiração dos funcionários. Com o tempo, a empresa de Eliezer e Larissa se tornou referência, não apenas pelo sucesso financeiro, mas também pelos valores que agora guiavam seus passos. Juntos, eles haviam transformado um capítulo de traição em uma história de triunfo e renovação. Enquanto Eliezer e Larissa construíam uma vida de sucesso e felicidade, Viviane mergulhava cada vez mais fundo em seu declínio. Isolada em um pequeno apartamento e sem amigos, ela enfrentava as consequências de suas escolhas. A traição e o escândalo a transformaram em uma pessoa triste, e qualquer tentativa de retomar sua antiga vida era recebida com portas fechadas. Sem dinheiro ou perspectivas, ela passou a viver de bicos e favores ocasionais, longe do luxo e do poder que um dia julgou eternos. Sua ambição desmedida a deixou sem nada além do arrependimento. O arrependimento, porém, não era suficiente para aliviar sua culpa. À noite, sozinha, Viviane revivia os momentos em que planejou a ruína de Eliezer, agora compreendendo a gravidade de suas ações. Mesmo assim, sua vaidade ainda a impedia de assumir toda a responsabilidade pelos seus erros. Ela culpava Tiago por ter convencido ela a participar do plano, mesmo sabendo que foi ela quem deu o primeiro passo. O jardineiro, por sua vez, desapareceu sem deixar rastros, deixando Viviane enfrentar sozinha o peso de suas decisões. Sua vida, agora marcada pela solidão e pelo fracasso, era uma lembrança constante de como a ganância pode destruir tudo. Eliezer e Larissa, por outro lado, viviam um momento de crescimento sem precedentes. Com a empresa consolidada e inovando constantemente, eles se tornaram um exemplo de sucesso no setor empresarial. O casal demonstrava que confiança, ética e trabalho em equipe eram as bases para conquistas duradouras. Além do lado profissional, a vida pessoal dos dois florescia. Larissa e Eliezer construíram uma família que representava o amor e o respeito mútuo. Cada dia era uma prova de que,
Mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar felicidade. A história de Eliezer e Larissa começou a ser conhecida além do círculo empresarial, inspirando muitas pessoas. Em palestras sobre resiliência e recomeço, mencionavam a trajetória deles como exemplo. Eles não apenas reergueram uma empresa, mas também mostraram como a força de caráter pode transformar vidas. Viviane, embora ainda consumida pelo arrependimento, era uma lembrança do que acontece quando a ganância substitui os valores. Já Eliezer e Larissa continuavam sua jornada, mostrando que, quando se planta integridade e coragem, os frutos são inevitavelmente de prosperidade e felicidade verdadeira. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!